CETV segunda edição. Oferecimento Magis Incorporações. Construindo mais para você. Vereadores de Fortaleza questionam os valores cobrados pelo IPTU. O secretário de Finanças da Prefeitura, Jurandir Gurgel, rebateu as críticas feitas pela oposição. Mutirão carcerário do Ceará, o que muda agora com as recomendações do Conselho Nacional de Justiça. Como a realização de concursos públicos para aumentar a quantidade de defensores e de agentes penitenciários. Fartura de água. Sangra o primeiro açude este ano no Ceará, em Várzea Alegre, no Centro-Sul. De olho no exterior. Secretaria de Turismo reforça a divulgação do estado para a Europa e a América Latina. Boa noite. Quase 70% dos presos no estado do Ceará estão à espera de julgamento. Esta é a conclusão do relatório do Conselho Nacional de Justiça, que faz algumas recomendações ao governo do estado. Uma delas é a construção de mais unidades prisionais. Mas será que só isso resolve? Vaga criada é vaga ocupada nas unidades prisionais do Ceará. Nos últimos 5 anos, por exemplo, o governo estadual investiu 186 milhões de reais na ampliação do sistema penitenciário. Mas a quantidade de vagas criadas deveria ser o dobro para abrigar os mais de 14 mil presos recolhidos. 67% deles são provisórios, aguardam julgamento. Essa semana nós tivemos um caso emblemático. O preso foi atendido pela Defensoria Pública no ano passado, um mutirão próprio que a Defensoria Pública faz seus mutirões. E ontem, por coincidência, o juiz relaxou a prisão dessa pessoa que estava encarcerada há mais de 4 anos sem ter um julgamento. Então, isso é inadmissível. Este detento do presídio Professor Olavo Oliveira II, na região metropolitana de Fortaleza, diz que está há 3 anos no regime semiaberto e que já cumpriu a pena. Meu regime abriu no dia 16 de fevereiro de 2012. 6 anos e 8 meses semiaberto. Já era para mim estar em casa. O Núcleo de Defensoria Especializada em Execução Penal atende diariamente casos de presos que deveriam ter recebido progressão de pena ou até mesmo a liberdade, mas continuam superlotando os presídios. Nós temos muitos casos de pessoas que já atingiram o tempo para mudar de regime, do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Esse é o nosso foco maior. Depois de vistoriar os presídios cearenses, o Conselho Nacional de Justiça fez uma série de recomendações ao governo do estado, como a realização de concursos públicos para aumentar a quantidade de defensores e de agentes penitenciários e a construção de 5 unidades prisionais em 6 meses, entre elas uma de segurança máxima, que está apenas no projeto. Claro que temos que construir e ter lugares dignos para abrigar essas pessoas, mas só a construção dessas unidades penitenciárias ela não vai resolver, tem mostrado que não é suficiente para resolver o problema. E daí a gente tem que entrar com o emprego, daí a gente tem que entrar com a educação e daí a gente tem que entrar com as medidas alternativas, principalmente a prisão preventiva, que é uma lei, né, que já está há mais de 1 ano em vigor no Brasil, mas que infelizmente a aplicabilidade dessa lei ainda não é muito grande. Um soldado da Polícia Militar morreu hoje em Fortaleza em um acidente de trânsito. O PM René Ítalo de Souza, da equipe do Raio, derrapou a moto no bairro Lagoa Redonda quando ia atender uma ocorrência. A moto também bateu num poste. O soldado sofreu ferimentos graves na cabeça e morreu a caminho do IJF. Havia outro PM na moto da equipe do Raio. O policial sofreu fratura na perna e no quadril. Segundo o hospital, o policial passou por uma cirurgia. O secretário de Finanças de Fortaleza admitiu hoje em audiência na Câmara Municipal que alguns contribuintes tiveram um aumento do IPTU acima do aprovado ano passado. O motivo seria a atualização do valor dos imóveis. Veja com André Alencar. A audiência foi pedida pelos vereadores de oposição. Eles continuam questionando os valores cobrados pela Prefeitura, mesmo depois de milhares de contribuintes já terem pago a primeira parcela do imposto. A lei aprovada no ano passado estabelece isenção de IPTU para os imóveis avaliados em menos de R$ 52 mil, reajuste de 15% sobre o valor de venda dos imóveis que estejam nesta faixa, de 20% para os que estejam na segunda faixa e de 35% para os mais valorizados. A lei também trouxe o chamado fator de verticalização, ou seja, quanto mais alto for o andar do apartamento em prédios com elevador, maior vai ser a cobrança.
Mas, segundo a oposição, o reajuste que está sendo cobrado para muitos contribuintes é bem maior do que esses percentuais. Toda a cidade hoje está indignada porque foram praticados aumentos superiores a 100% no IPTU, sem nenhum debate público claro que explicasse à população de que forma ia acontecer essa majoração. O secretário de Finanças da Prefeitura, Jurandir Gurgel, rebateu as críticas feitas pela oposição. Ele reforçou que a lei que aumentou o IPTU foi considerada, em primeira análise, constitucional pela Comissão de Tributação da OAB e também pelo Tribunal de Justiça. Mesmo assim, o secretário reconhece que alguns contribuintes tiveram reajuste acima de 35%. Segundo ele, por causa da atualização cadastral dos imóveis, que não faz parte da lei que reajustou o IPTU, mas que pode ser feita por uma decisão do prefeito. A atualização é feita por georreferenciamento, ou seja, através de fotos por satélite. Na prática, funciona assim. Quem tem um imóvel avaliado, por exemplo, em R$ 150 mil, vai ter o reajuste do IPTU em 20%, além de um outro aumento se tiver feito obras dentro do terreno do imóvel nos últimos anos. Teve gente que às vezes comprou uma casa vizinha e ampliou sua casa, ou fez 2, 3 pavimentos, ou antes que era um terreno, acabou construindo um comércio. E isso, uma vez identificado, o município é obrigado a fazer o lançamento. Choveu em 83 cidades do Ceará de ontem para hoje. A maior chuva foi na região norte, em Senador Sá, 74 milímetros, seguido de Farias Brito e Barro, no Cariri. Em Fortaleza, choveu 2 milímetros. A previsão da FUNSEMI para amanhã é de chuva em todo o Ceará, principalmente entre a madrugada e início da manhã. O açude do Sítio Chico, em Várzea Alegre, não suportou o volume de água e transbordou nesta quarta-feira. A força da água arrastou parte da barragem. De acordo com a Secretaria de Agricultura de Várzea Alegre, choveu este mês cerca de 207 milímetros, bem acima do registrado ano passado, que foi de apenas 41 milímetros. A seguir, futebol. Hoje a bola rola pelo Campeonato Cearense na TV Verdes Mares. Três jogos movimentam a quarta-feira pelo Campeonato Cearense. Tem bola rolando na tela da TV Verdes Mares. Boa noite, Caio César. Olá, boa noite, Cíntia. Boa noite a quem acompanha o CTV segunda edição. E um desses jogos importantes pelo Campeonato Cearense acontece no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Clássico das Cores. Fortaleza e Ferroviário se enfrentando. E é para lá que a gente vai agora para falar ao vivo com o repórter Caio Ricardi, porque é um jogo que tem um Fortaleza já classificado e um Ferroviário precisando da vitória. Caio, boa noite. Boa noite, Caio César. Boa noite a você que nos assiste. É isso mesmo, é um jogo muito importante para a equipe do Ferroviário. É fácil entender por quê. Porque no momento, o Tubarão da Barra ocupa a zona de rebaixamento, é o 7º colocado com apenas 14 pontos. E somente a vitória interessa hoje. Tem a volta do atacante Arley, que cumpriu suspensão na última rodada. Do outro lado, tem o Fortaleza, que ainda não sabe o que é derrota nesse campeonato cearense, líder e já classificado para a próxima fase, mesmo assim vem com força máxima. E pode ter novidade, o volante Corrêa foi regularizado e está à disposição do técnico Marcelo Chamusca. Caio César. Ok, obrigado, Caio Ricardi. Hoje, duas das principais equipes do interior do estado se enfrentam com transmissão ao vivo da TV Verdes Mares. O Icasa recebe em Juazeiro do Norte a equipe do Horizonte, uma disputa pela segunda posição no Campeonato Cearense nessa etapa classificatória. Vamos falar com o repórter Paulo Henrique Rodrigues ao vivo, direto do estádio Romeirão, em Juazeiro. Um jogo importante hoje por aí, né, Paulo? Boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. Isso, está na disputa hoje a vice-liderança, posição hoje que é ocupada pelo Guaraju, Guarani de Juazeiro, mas hoje quem ganhar entre Icasa e Horizonte vai para a segunda colocação. Os dois times também hoje contam com a volta de jogadores que não participaram da última rodada, mas o Icasa tem a vantagem da proximidade da torcida. Expectativa hoje de bom público aqui no Mauro Sampaio, o Romeirão, numa noite de temperatura amena depois das chuvas dos últimos dias aqui na região do Cariri. Caio. Obrigado, PH. Portanto, Icasa Horizonte ao vivo depois de Big Brother Brasil. Cíntia. Obrigada, Caio. E no próximo bloco, as ações que vão divulgar o Ceará para os estrangeiros. Já está em liberdade o empresário Ronald Taveira, que estava preso desde o fim do mês passado, depois de divulgar um vídeo na internet. Ronald Davi Taveira de Lima, 32 anos, deixou a divisão de homicídios abaixado. Rapidamente entrou nesse carro preto.
O empresário teve a prisão decretada depois da publicação de um vídeo nas redes sociais atirando com um revólver enquanto dirige. O acusado alega que a arma era de brinquedo. Segundo o alvará de soltura, o empresário foi liberado pela inexistência de motivos de decretação custodial. A Secretaria de Turismo pretende reforçar a divulgação do Ceará no exterior. O centro de eventos, a ampliação de estradas e a construção de novos aeroportos são alguns dos investimentos que devem atrair ainda mais visitantes. Este é o modelo de stand que será usado para divulgar o Ceará nas feiras internacionais. A estrutura traz um pouco de tudo que o estado tem de melhor: sol, praias e a ótima culinária. Também serão apresentados os projetos de infraestrutura finalizados ou com previsão de serem concluídos nos próximos anos. Segundo a Secretaria de Turismo, nos últimos 7 anos, o investimento público em infraestrutura para o setor foi de 2 bilhões de reais. Projetos como o Centro de Eventos do Ceará, o Aeroporto de Aracati e a ampliação da CE 040 até Beberibe foram concluídos. Outros, como o Aeroporto Internacional de Jericoacoara e o Aquário, estão em execução, apesar de problemas. O aeroporto está atrasado, enquanto a obra do Aquário chegou a ficar paralisada. A última polêmica envolvendo um projeto de 200 milhões de reais foi a decisão do Tribunal de Contas do Estado de suspender o repasse para a construção de uma usina termoelétrica que irá abastecer a estrutura. O TCE verifica se há irregularidades na licitação. Todo equipamento de um pouco maior porte necessita de um plano B de fornecimento de energia. O que nós estamos fazendo lá é o plano B com geração a gás, que é uma coisa mais econômica para o estado. O setor hoteleiro está otimista quanto ao futuro. Apesar de muitas obras estarem atrasadas em Fortaleza, principalmente as de mobilidade para a Copa do Mundo, os empresários acreditam que a infraestrutura vai melhorar nos próximos anos. Temos aí 9 a 10 projetos de novos hotéis aqui na cidade de Fortaleza. O primeiro deles já está sendo construído na Praia do Futuro, um hotel aí de 5 estrelas com 276 apartamentos. Outros projetos estão saindo, digamos assim, das prateleiras para começarem. Os hotéis já existentes, todos estão reformando, melhorando, qualificando. O CETV termina aqui. Boa noite, até amanhã. CETV segunda edição. Oferecimento Magis Incorporações. Construindo mais para você.